agosto 30, 1 Coríntios 10, de 14 a 33. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Falando da ceia, Jesus falou que nós deveríamos fazer em memória dele. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, do Messias, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha só, eu vou dar aqui a minha interpretação da ceia de Jesus. Quando se faz a ceia de Pêssar, os judeus estão fazendo para memória, para lembrança da libertação do Egito, da libertação da escravidão física. Quando Jesus falou, fazer isso em memória de mim, ele estava numa ceia de Pêssar. O contexto era esse. Portanto, o que ele estava dizendo? A partir de agora, a ceia de Pêssar não será mais em memória da libertação física do Egito, mas em memória da libertação espiritual que seria promovida pelo sangue dele, o Cordeiro de Deus. Então, ele simplesmente modificou o motivo da ceia de Pêssar, da ceia da Páscoa. Em vez de ser em memória do Egito, como foi instituída lá em Êxodo, agora seria em memória dele, que faria uma nova aliança, uma nova Berit, a Berit Hadashah, através do seu sangue, oferecendo sacrifício. E outra coisa, quando ele está dizendo aqui, nós quando comemos da ceia, estamos comendo do corpo de Cristo e bebendo o sangue dele, na verdade, ele está se referindo ao cerimonial do sacrifício como foi instituído. Por quê? Quando o sacerdote oferecia um cordeiro, ele comia do cordeiro e aquele que havia oferecido o cordeiro também comia do cordeiro. Então todos comiam daquele cordeiro, que dessa forma era uma figura, obviamente, estaria transmitindo a todos o significado daquela cerimônia, da purificação, do perdão dos pecados. A gente tem que entender que o contexto do Novo Testamento é um contexto judaico. Não podemos nunca esquecer as nossas origens. Nossas origens são judaicas, judaísmo. Então, para entender perfeitamente o que está escrito aqui, Paulo está falando, ele está falando de cerimoniais judaicos. Nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos, todos do mesmo pão. Como no deserto, o povo participou do maná. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Que eu falei. Eles estão comendo daquele que foi oferecido a Deus, eles estão participando do altar. Ai, meu Deus, perdi a palavra aqui. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Lembra que no capítulo anterior ele tinha dito isso? Nós temos conhecimento que o ídolo não é nada. Porém, aquele negócio, porém, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Ele está dizendo, só há um Deus, ele disse no capítulo anterior, só há um Deus, os deuses que eles adoram não existem, porque são de pedra, de pau, só que
Quando você faz alguma oferta a um ídolo, é aos demônios que você está ofertando. Isso que está escrito aqui. O ídolo é alguma coisa? Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: as coisas que os não-judeus sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Porque você não pode imaginar que uma oferenda que você faz a um ídolo seja aceita por Deus. Ele fala para você não fazer ídolo. E não quero que sejais participantes com os demônios. Porque quando a gente oferece alguma coisa, a gente está participando daquilo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É isso aí. Nós vamos continuar.